só, agora a esquerda tenta colocar no colo do ex-presidente Jair Bolsonaro essa medida. Diante do desgaste do governo Lula com a taxação das compras internacionais, perfis de esquerda passaram a compartilhar postagens com a frase "Bolsonaro taxou você", que chegou a ficar entre os termos mais citados desde a última terça-feira. Essas publicações tentam descontextualizar o posicionamento do ex-presidente, que teria trabalhado pela aprovação de um imposto menor do que o defendido pelo governo Lula. Segundo o site Poder 360, o que teria acontecido é o seguinte: Bolsonaro teria sido procurado pelo empresário Luciano Hang, o dono da Havan, e Hang alertou a Bolsonaro sobre os prejuízos ao varejo brasileiro com a concorrência desleal dos sites asiáticos. O ex-presidente, então, teria comunicado ao PL que apoiaria a criação de algum tributo, mas com alíquota menor do que os 60% defendidos pelo governo Lula. A gente até aqui tem duas postagens que ilustram isso. Pode colocar na tela para a gente, Cláudio? A primeira, ali ao alto, na verdade, é uma notícia da época de 2022, quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a taxação dos sites chineses. E isso foi feito publicamente. O Paulo Guedes falou isso num evento com empresários, com representantes do mercado financeiro, e aí, na sequência, depois que o Paulo Guedes disse isso, ele foi rebatido pelo presidente Bolsonaro, que aí tuitou o seguinte: "Não assinarei nenhuma MP para taxar sites estrangeiros", e daí ele continua num segundo tweet: "Repito, qualquer iniciativa para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shein, etc., não contará com a minha assinatura. Fraudes existem em muitos serviços e a solução é aperfeiçoar a fiscalização, não aumentar taxas. Nossa política é de reduzir impostos." Coronel Gerson, e se esse foi o caminho percorrido, se agora teve essa mudança de posicionamento do ex-presidente, se ele, de fato, deu ouvidos ao apelo da indústria nacional, entendeu que essa competição com os sites asiáticos era desleal, te pareceu um posicionamento correto na análise do senhor? E o fato de ele ter colocado a máquina do partido, do PL, para trabalhar por um imposto menor do que o do presidente Lula, lhe pareceu um posicionamento razoável e adequado, coronel? Então, Vitor, esse é um tema que, saindo um pouco do debate mais político e entrando na questão técnica, por coincidência, eu acabei de entrevistar o professor Marco Sintra no Um Pingo de Liberdade, agora de tarde, junto com o Fernão Lara Mesquita, e nós tocamos nesse ponto. Ele esclareceu os aspectos que dizem respeito a uma isonomia, ou seja, a um mesmo tratamento a todos, ou seja, tanto aqueles que importam a mercadoria chinesa para o varejo e vendem nas lojas, porque, na verdade, esses produtos eles chegam de qualquer maneira ao Brasil, vêm por intermédio das grandes importadoras e são revendidos pelas lojas em diversas categorias. Agora, quando esse debate aconteceu no governo Bolsonaro, a bem da verdade, o Paulo Guedes estudou com a sua equipe uma possibilidade até de fazer uma isenção um pouco mais arrojada do que essa, chegando até a $100. Esse era o debate. Porque, de fato, existe muita possibilidade de você bypassar ou você, de certa maneira, é um comércio desleal, muito semelhante ao que a gente vê dos camelôs ali nas calçadas das lojas, que tem que pagar impostos, empregados, todos os custos fixos, e às vezes estão competindo ali com um camelô na porta da loja. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Porém, o presidente Bolsonaro tinha uma tese, ele dizia que as camadas C, D e E, que são aquelas que se beneficiam desse tipo de valor até $50, elas deveriam ser apoiadas com uma maior fiscalização para os que fraudam, ou seja, aqueles que declaram que estão importando alguma coisa com menos de $50, mas que, na verdade, colocam ali dentro algo de muito maior valor, ou seja, aumentar a fiscalização e não taxar todo mundo e, com isso, prejudicar toda a parte da população mais atingida com esse tipo de medida. O fato é que o debate é legítimo, o problema existe, de fato, são mais de 3 milhões de itens entrando por dia, que a Receita Federal teria que, de alguma maneira, ou seja, por amostragem, ou estabelecer algum tipo de mecanismo. O fato é que eu posso dizer que aqui nos Estados Unidos, todo mundo importa da China nas lojas, e a minha esposa, eu tenho que confessar, ela é uma usuária aí de alguns desses itens e compra muita coisa por aí, e aqui não tem esse tipo de taxação. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.